Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio. Deus te abençoe ricamente, que você continue na presença do Senhor, continue buscando ao Pai, continue buscando a sua essência, vivendo a sua melhor versão, vivendo o seu propósito. E para que a gente consiga viver assim, nós precisamos buscar do Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade. E esse é o propósito desse projeto, incentivar você a ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, ou pelo menos de segunda a sexta, que é o período desse propósito. Mas a gente vai começando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos que a gente chega lá. Então, Deus abençoe você e que Deus abençoe esse nosso devocional. A gente vai dar continuidade ao livro de Lucas e hoje é o capítulo 19. Então, você que está acompanhando o projeto, pegue a sua Bíblia, a sua caneta, seu material de anotação, se você assim usar, e deixe Deus falar com você, né? Ore antes, dê um pause, se for necessário, ore, peça que o Senhor venha abençoar essa leitura, venha falar com você de uma forma particular. Se você tiver alguma dúvida, você pesquisa, ou se você quiser se aprofundar mais no assunto, né? Fique à vontade para fazer isso e até mesmo compartilhar conosco, amém? Então vamos lá nossa leitura. Lucas 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu, como a gente viu aqui, né, ele era um publicano. O publicano era um cobrador de imposto da época e aqui, né, Jesus frisou, né, que ele era rico, ou melhor, a pessoa que relatou, né, o que aconteceu. E aí a gente viu, né, eu já falei aqui algumas vezes, que tem uma parábola que diz que uma parábola não, foi um dizer, né, de Jesus que diz que é mais fácil entrar um camelo por uma agulha do que um rico no reino dos céus. Aí muitas pessoas interpretam, tem até uma seita ou seitas que dizem, né, que as pessoas não podem ter riquezas, mas não foi bem isso, né? Foi para mostrar que geralmente quem é rico, ele é muito apegado à riqueza, mas não quer dizer que nenhum rico vai ser salvo, né? Porque não é a riqueza, não é a sua condição financeira que vai determinar se você vai ser salvo ou não, mas sim o seu coração, a sua obediência, a sua humildade diante do Senhor, de reconhecer as suas falhas e reconhecer que Ele é Deus, que Ele pode tratar a gente, né? Como um pai. Então foi assim que aconteceu com o Zaqueu. Ele era um homem rico, mas ele se arrependeu de algumas coisas que ele estava fazendo. Então vamos aqui a continuidade. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Figueira brava não é uma figueira irritada, é uma outra espécie de figueira. Ela dá um fruto não tão bom quanto a outra figueira original. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, se ele tivesse, por acaso, em uma palavra mais simples, roubado alguém, né? Aí ele ia dar 4 vezes mais o valor. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Senhor não veio só para os pobres, não. Ele veio para todos, né? Hoje eu estava assistindo um podcast, mas um podcast que eles colocam um podcast e também gravam no YouTube, né? Deixa eu ver, eram umas 5 ou 6 mulheres.
mulheres bem-sucedidas, cristãs, vivendo seu propósito, muito bem vestidas, né? E aí, a minha sogra disse assim, elas são mulheres ricas, né? Aí colocou tipo assim, uma cara assim, né? Como ricas, de um preconceito, né? Mas o Senhor, ele não. Humildade não tem a ver com questão financeira, não. Tem pessoas milionárias que são bem mais humildes do que muitos pobres, né? Que a gente conhece por aí. Então, o Senhor ele não veio só para os pobres, não. Ele veio para todos aqueles que queiram ser transformados por Ele. Amém? Então, versículo 11, continuando aqui. E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas seus cidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu vindo o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Parece um pouquinho com a parábola dos talentos, né? E segue o mesmo tema central, né? Que o Senhor, Ele nos dá de acordo com a nossa capacidade, que é Ele que capacita. E Ele não quer que a gente guarde os nossos talentos, as nossas habilidades que Ele dá, para se com medo, com vergonha, se comparando com outras pessoas, né? Mas Ele quer que a gente desenvolva esse talento que Ele nos deu. Né? Então tem pessoas que têm facilidade de tocar, tem pessoas que têm facilidade de oratória, tem pessoas que têm facilidade de escrever. Na igreja a gente observa, né? Pregação, ou cantar, ou tocar, né? Mas existe uma vasta infinidade de habilidades que o Senhor Ele pode dar, né? Para cada um de nós. Se a pessoa não prega, nem canta e nem louva, não quer dizer que a pessoa não sabe fazer nada, não. Existem outras formas de servir ao Senhor. O nosso Deus é um Deus criativo, diferente do nosso adversário, que não é nada criativo, ele é repetitivo. O mal é repetitivo, agora o nosso Deus, ele é extraordinariamente criativo. Quebrando muitas vezes barreiras, né, padrões, e sendo inesperadamente, né, causando milagres. Então nosso Deus é maravilhoso e ele não se limita a só determinadas habilidades, mas tem pessoas que servem a Deus desenhando, tem pessoas que servem a Deus fotografando, por exemplo, de várias formas, editando vídeos, e aí vai, né, por aí vai. Até mesmo dentro de casa, né, da família, ou cuidando de outras famílias, cuidando de idosos, enfim, limpando a rua. Tem várias formas de servir a Deus, de habilidades e capacitações que o Senhor pode fazer na nossa vida, dar ao fazer, né? Então aqui é um alerta, né? Pra gente não se esconder, pra gente não ter timidez, não ficar tímido. É claro que cada pessoa,
tem que passar por um processo, né? Não é simplesmente chegar, pay buff, né? Querer fazer. Não, o Senhor não faz nada com a gente à força. Ele sempre vai colocar a gente em processos, né? Pra gente ir aprendendo de acordo com a nossa velocidade. Vai trabalhando no nosso coração. Às vezes o Senhor, ele quer chamar alguém para estar mais exposto, mas a pessoa vem já de uma família, vem de uma cultura, né? Vem com padrões de pensamentos em que ela não se sente bem em estar exposta, em ser o centro das atenções. Então, assim, ele vai trabalhando no coração daquela pessoa, né? Para que a pessoa se sinta confortável em estar ali, naquele ambiente, para o propósito que o Senhor lhe propôs. Então, muitas pessoas vão criticar. Toda vez que a gente for fazer algo, que a gente fizer algo, principalmente coisas boas, sempre vão ter pessoas que vão criticar. Isso é algo assim inerente, é quase que impossível não acontecer. E sempre vai ter pessoas que vão criticar. Mas quando a pessoa sabe, né, o motivo pelo qual o Senhor a chamou, o seu chamado, o seu propósito, não importa as críticas, né? A pessoa sempre vai continuar fazendo aquilo a qual o Senhor lhe propôs. Eu estava assistindo na podcast que eu falei, e aí, dentre essas mulheres que estavam falando, tinha uma mulher que ela é PhD em psiquiatria e neurocientista, uma coisa assim. Ela é, desculpa, ela é neurocientista e PhD em outras coisas lá, que é a Rosana Alves, eu gosto muito dela. Faz assim, do conteúdo dela, a forma que ela fala também, bem compassada, bem suave. E ela falando que já foi muito criticada porque ela vende curso. E ela é uma mulher bem sucedida, né, bem reconhecida. E a pessoa queria que ela fizesse o curso de graça para ajudar as pessoas. E ela disse assim que ela não se ofendia, ela seguia em frente porque ela sabia o que ela estava fazendo, né? Então ela disse que nesse curso que ela fez, que ela vendeu agora, que esse pessoal assim que tem curso, essas coisas, elas estão de vez em quando estão lançando o curso, né? Ela disse que deu para ajudar uma menina que precisava de um tratamento de 20 mil reais. Então, as pessoas criticam muito as outras pessoas só pelo que elas estão vendo, mas não sabem o que acontece nos bastidores, o propósito daquilo, né? Então, quando a pessoa sabe, né, o que está fazendo, não importa quem se levante, né? A pessoa continua a fazer. Então, continuando aqui. Versículo 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Aí você que está ouvindo esse áudio, nessa expressão paz no céu, glória nas alturas, tem um nomezinho que a gente já leu nos outros livros, né, do Evangelho. Se por acaso você está ouvindo isso e souber, deixa aí nos comentários, que você vai ganhar um like. Então, continuando, versículo 39. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando veio chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos este teu dia,
o que a tua paz pertence, mas agora este está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém? Então, essa foi a leitura de hoje. Aqui diz a purificação do templo, que as pessoas estavam vendendo lá dentro do templo. Também é uma coisa que eu não acho certo, fazer vendas dentro do templo, assim, no local onde é para ser o culto. Então, eu já vi até mesmo, eu já até comentei em outros áudios, né? Que eu já vi uma pregadora que eu admiro muito fazendo vendas, né? Antes de pregar. Então, eu acho que aquele momento ali da pregação, porque o culto não é só a pregação, o culto é o louvor, né? A adoração, e aí vem a pregação. Então, essa parte das vendas deveria ser ou antes do culto ou depois do culto, né? Não durante o culto, né? Eu acredito que Deus ele não gosta disso. E isso é muito comum nas igrejas por aí afora, né? Então que a gente sabe separar o local, o momento para tal coisa, né? Então essa foi a leitura de hoje. Por acaso se tiver algum comentário a dizer a sua opinião, que você concorda, que você não concorda, né? Com essas vendas na igreja, qual é o nome, a expressão em hebraico que o Senhor usou, né? Quer dizer, se as pessoas usaram quando Jesus estava entrando com o jumentinho, né? Pode deixar seu comentário, se por acaso tiver alguma dúvida, fique à vontade, é para a nossa edificação. Então, Deus abençoe e até a próxima.